O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 Operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Eu não sei, pastor Renato, nós, tempos atrás, anos atrás, eu fui pregar em Juiz de Fora. Não sei se você se lembra disso. Num teatro, você nos convidou. E o tema da minha mensagem foi: socorro, eu sou músico. Eu me lembro desta mensagem porque eu falei daquele anjo do querubim que perdeu a presença de Deus, enfim, caiu da graça de Deus. Nós sabemos que a música, nos trabalhos da igreja, ela ocupa um espaço, assim, eu diria, muito especial. Mas por que razão, pastor, o setor de música é um setor tão complicado? Por que razão o setor de música parece que é o foco de contendas, de divisões, de críticas? Se é um trabalho tão especial de louvar a Deus, por que razão a gente convive com essas situações tão difíceis de serem definidas? Eu acredito, bispo, que a principal razão é o fato de pessoas se envolverem nesse ministério e ainda não serem convertidas. Durante esse tempo todo que eu tenho de ministério no louvor e também agora como pastor, eu tenho percebido que as pessoas que mais causam problemas no ministério são pessoas que ainda não sofreram uma conversão genuína, não nasceram de novo, não tiveram uma experiência com Deus e acabaram se envolvendo no ministério porque gostam de cantar, ou até porque sabem cantar, têm até talento para cantar ou tocar, mas não sofreram uma conversão genuína. Então, isso acaba levando as pessoas a agirem de uma maneira natural, humana, né? Às vezes ela deixa o sentimento falar mais alto, deixa o orgulho falar mais alto, ela age de acordo com o entendimento que ela tem. E se ela não se converteu, ela com certeza vai agir como uma pessoa normal, carnal, e isso acaba gerando um certo transtorno, problemas na igreja. Isso me faz lembrar de uma afirmação de um pastor que me disse que antes de ser músico na igreja, a pessoa precisa ser membro da igreja. Ela tem que ter um compromisso com o corpo. O talento não define a posição da pessoa. Sim. É como você acabou de dizer, a pessoa tem um talento, então chega, quer tocar, mas não tem ainda, vamos dizer assim, uma vida transformada, exatamente, mudada. Como é que você trabalha quando chega um talento na sua igreja, principalmente quando você está precisando, porque as igrejas carecem de músicos hoje, de pessoas com este comprometimento? Como é que você trata um talento que chega? Você o faz sentar, aprender, ou você já o coloca com um violão nas mãos? Não, eu primeiro procuro constatar, verificar se realmente a pessoa se converteu, sofreu uma transformação de vida. Devido às experiências que eu já tive, também passei por vários problemas nessa área, eu cheguei à conclusão que quando a gente deixa um músico não convertido tocar na igreja, em vez de ele ajudar, ele só traz problema. Ele ajuda a gente na hora do louvor, mas em outros setores ele cria diversos problemas que a gente depois tem que parar para resolver. Então eu cheguei à conclusão de que não vale a pena. É melhor a gente trabalhar com poucos músicos mais convertidos de verdade do que trabalhar com uma grande banda, com uma grande orquestra e ali ter no meio deles pessoas que não são convertidas e trazer problemas para a gente. Porque, na verdade, o pastor Renato, pelo menos dentro da nossa visão, o mais importante não é a técnica, muito embora vocês sejam zelosos pela técnica. Sim. Mas a gente poderia contratar na igreja conjuntos, orquestras e termos o melhor da música, mas faltaria neste caso o espírito. Sim. Porque para adorar a Deus a gente tem que estar com o espírito totalmente liberado e ter a certeza de que aquele que está recebendo o nosso louvor faz parte também da nossa vida. O irmão concorda com isso? Perfeitamente. Não tem como uma pessoa ela servir a Deus se ela não tiver um coração puro. Se ela não nasceu de novo, ela vai ter muitos problemas e vai gerar muitos problemas na igreja, bispo. Não tem como, isso é inevitável. Por isso que as pessoas, quando vão se envolver na igreja, além delas terem um talento para servir na igreja, elas precisam ser convertidas.
O exercício pastoral exige, obviamente, do pastor que ele tenha um pleno conhecimento da sua ferramenta de trabalho, que é a palavra de Deus. Para isso a gente estuda, nós nos preparamos. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: você acredita que, além do conhecimento bíblico, o pastor necessita, precisa, carece desse conhecimento musical para ter um exercício pastoral eficiente? Olha, bispo, a música, o Ministério do Louvor, ajuda muito, né? Porque vamos imaginar que o pastor não tenha músicos na igreja. Se ele souber tocar algum instrumento musical, isso vai ajudar muito no Ministério do Louvor. Mas eu entendo que, diante desse contexto do pastor não saber ministrar, tocar algum instrumento, a pregação em si, ela por si mesma já é eficiente, né? Porque a transformação de vida depende da pessoa ouvir o Evangelho. Agora, se o pastor souber e puder aprender a tocar um instrumento, com certeza vai colaborar no culto da igreja, né? Na ministração do culto, no ritual, né, da igreja. Normalmente, eu falei num dos nossos programas aqui com um dos nossos bispos que tem um instituto bíblico. Eu não sei se nestes cursos de ensino bíblicos ensina-se música. Você tem conhecimento disso? Sim, existem alguns seminários no Brasil que também tem essa matéria de música, que visa preparar pessoas para a área da música. Porque, por experiência própria, eu acredito que qualquer, vamos dizer assim, talento que chega, qualquer oferta que é feita para a igreja, sempre é bem-vinda. Mas eu faço uma pergunta agora um pouquinho mais complicada. O que você diria para um pastor que não sabe tocar, que não entende de música e que precisa exercer o seu ministério, vamos dizer assim, numa quase competição com grandes movimentos que tem hoje, com grandes igrejas, com grandes talentos? Como é que esse pastor fica? Ele de uma certa forma, ele é prejudicado na sua performance? Olha, bispo, biblicamente falando, um pregador, um pastor, ele não depende da música para exercer o ministério. Certo. A gente sabe que o apóstolo Paulo e muitos outros apóstolos, a Bíblia não fala que eles eram músicos ou cantores, mas eles pregavam o evangelho. É essa pregação do evangelho que transformava vidas, né? A um pastor que não tem um talento musical, eu aconselharia a ele orar e pedir a Deus que envie músicos para a igreja dele, né? Mas músicos convertidos, não apenas músicos, mas músicos convertidos que foram transformados. Porque antes do músico tocar na igreja, ele precisa ser um crente, ele precisa ser um adorador, para que o louvor dele seja aceitável aos olhos de Deus, né? Agora, vamos imaginar que esse pastor, ele tenha um talento musical. Aí seria importante ele descobrir qual é o talento, qual o instrumento que ele pode aprender a tocar, né? Que tiver mais familiaridade com o instrumento. E aí, então, se aperfeiçoar, participar de um curso, como eu fiz também, aprendi a tocar violão, tocar teclado, né? Fui me aperfeiçoando. E é o que eu aconselho os pastores também, que já têm um talento. Porque música é assim, bispo. A pessoa tem que ter um dom, tem que ter um talento. Se ela não tiver talento para a música, não adianta ela insistir, que ela não vai conseguir de jeito nenhum. Ou o que ela pode fazer é recorrer ao sobrenatural, né? Pedir a Deus que Deus dê o dom para ela, né? Porque Paulo diz que a gente pode orar e pedir a Deus o dom do amor. Né? Que bom eu ouvir isso. Né? E aí viu uma coisa sobrenatural, né? Deus abençoar a pessoa. Estamos conversando com o pastor Renato, já concluindo essa parte do nosso encontro. E uma palavra aí de agradecimento, de saudação aí aos nossos telespectadores e quem sabe um convitezinho para que alguns músicos cheguem mais para a igreja. Bom, para mim, bispo, eu quero agradecer o convite de participar do programa, estar aqui presente e poder abençoar todos aqueles que estamos assistindo nesta manhã e dizer a você, querido, que está agora vendo essa programação, que você possa abrir o seu coração para Deus, possa amá-lo de todo o coração. Olha, a coisa maravilhosa é você adorar a Deus de todo o seu coração. Não é à toa que nós temos esse mandamento, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. E que você possa estar nos nossos encontros. Amém. Fique conosco, a gente volta em seguida.